Olá, caríssimos irmãos e irmãs, glória ao Pai, ao Filho, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, nesse dia 28 de março de 2025, nessa sexta-feira da terceira semana da Quaresma, abrimos o nosso ouvido para ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 28b a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como dissestes. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, é amar o próximo, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um escriba é muito interessante, porque um escriba é alguém conhecedor da Sagrada Escritura, das leis de Deus, da Bíblia, conhecedor, viu, das palavras santas. E ele pergunta a Jesus qual que é o mandamento. Viu? É muito interessante que ele quer saber qual que é a lei, qual que é o mandamento. Todos nós, quando falamos de amor, a gente tem que separar uma coisa. Uma coisa é a gente gostar. Amizade, gosto, preferência, isso é coisas pessoais. O amor não, o amor ultrapassa a dimensão do gosto. Viu? O amor ultrapassa a dimensão do gosto porque, em gostando ou não gostando, você passa a viver lutando e defendendo aquilo que você acha que é justo, aquilo que você acha que é certo e lutando e defendendo a vida humana. Viu? Não, o gosto é sempre uma coisa muito pessoal. As emoções são coisas muito rápidas, mas a coisa nobre é o sentimento. O amor, ele não é só um sentimento, viu? Mas ele é muito mais. Ele é um gesto, uma atitude, uma postura de valor, dignidade. Então, o ser humano que respeita a vida, o ser humano que cuida da vida, o ser humano que luta pela vida, o ser humano que tenta construir uma história, uma dignidade, é alguém que ama a vida. Por isso, diante dessa pergunta deste escriba, qual que é o maior mandamento, sendo que havia 613 leis na época de Jesus, a gente gosta de inventar leis, né? No paraíso havia uma, aí Moisés criou 7, Noé criou 7, Moisés criou 10, e na época de Jesus já havia 613, agora você vai pegar o direito canônico e o catecismo da igreja, vai ter lá, sei lá, quase 4.000 regras e normas e orientações. Nós somos extremamente legalistas e nem um pouco amorosos e misericordiosos, né? Até porque o que predomina na igreja muitas vezes é a lei e não a misericórdia, né? A gente fala de perdoar, mas a gente não pode, a igreja nos proíbe de dar absolvição em algumas situações, né? A gente vive nesse mundo antagônico, nessa hipocrisia religiosa, em que a gente fala uma coisa e faz outra, a gente diz uma coisa e faz outra. Quer dizer, eu tenho que ser misericordioso até certo ponto, depois eu tenho que ser da lei, né? Então o escriba quer saber da lei. E Jesus responde com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com ti mesmo, com toda a tua alma, com toda a força. Em outras palavras, é amar a Deus com tudo aquilo que eu sou. Só que eu só posso amar a Deus se eu sou capaz de amar o próximo. E se eu sou capaz de amar a mim mesmo. Porque eu, quando fico brigando comigo mesmo, me acusando, rejeitando a minha história, não acolhendo a mim e não me suportando e não sendo misericordioso comigo, raramente eu vou conseguir ser isso com o próximo. Eu não estando bem comigo, com a minha história, porque eu fico brigando com o meu passado, eu não vou conseguir acolher o próximo. E acolher o próximo não significa que eu tenho que aceitar tudo que os outros fazem. A gente tem que ter princípios e o que move a gente são os nossos princípios. Os nossos princípios determinam como eu devo me comportar.
Se eu tenho o princípio de não ser violento, não serei. Mas isso não significa que eu não vou ser crítico em relação àquilo que acontece em torno da gente, que é contra os princípios do amor ao próximo, a Deus e a mim mesmo. Por isso o mandamento de Jesus nesse dia, ele é muito bonito, muito interessante, porque ele quer saber de uma lei e Jesus responde com amor. Por isso que Santo Agostinho dizia, a medida do amor é o amor sem medida. Santo Agostinho tinha essa frase, a medida do amor é o amor sem medida. E quando a gente é capaz de ter essa postura, isso não significa que nós não vamos sofrer, isso não significa que vai dar tudo certo, isso não significa que não teremos problemas, sempre haveremos problemas, porque nós sempre estaremos subordinados à maldade humana. A gente sempre está subordinado a gente que quer provar cada um de nós. A gente sempre está, conforme diz a Sagrada Escritura, Jesus no templo tinha um demônio lá dentro, né? Tinha um demônio lá dentro, tinha um espírito mau lá dentro, em pleno sábado dentro da sinagoga, em momento de oração. Então a gente tem sempre essas dificuldades na nossa vida. Mas a gente é convidado a isso. Amar a Deus, amar o próximo, amar a mim mesmo, significa eu sempre ter atitudes de bondade. É o que um poeta dizia, o ser humano tem que ser aplaudido que ele inventou algo que a natureza não inventou, amar de graça. Viu? E outro dizia que amar é querer bem ao próximo. É só isso, eu quero bem à vida, quero bem ao próximo. Então que a gente seja capaz de querer bem ao próximo, dentro da justiça, daquilo que é honesto e verdadeiro, e vamos rezar a oração da campanha da fraternidade. Ó Deus nosso Pai, ao contemplar o trabalho de Tuas mãos, vistes que tudo era muito bom. Nosso pecado, porém, feriu a beleza da Tua obra, e hoje experimentamos as suas consequências. Por Jesus, Teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dai-nos nesta quaresma graça do sincero arrependimento e a conversão de nossas atitudes. Que o Teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de Ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de que um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço. Até mais.